Olá, pessoal. Meu nome é Franco Mendes de Souza. Eu estou formando um grupo junto com a Ana Carolina Fleischmann e a Bianca Malman. E o nosso grupo ficou responsável por apresentar esse trabalho para a disciplina de Economia do Setor Público, ministrada pelo professor Robert Ávila. O trabalho sobre esse livro, Resultado Estrutural e Impulso Fiscal, Aprimoramentos Metodológicos, especificamente o capítulo 4, esse que fala sobre receitas tributárias e ciclos econômicos. Bom, o capítulo, ele inicialmente se propõe a discutir algumas questões sobre o resultado fiscal estrutural, ou seja, né, o resultado fiscal consistente com o produto potencial. Para fazer essa avaliação, e o artigo, o capítulo, ele chega a fazer referência a uma outra equação sobre resultado fiscal, que está num outro capítulo, no início do livro, né? Para fazer esse estudo específico sobre o resultado fiscal, esse capítulo se propõe a avaliar as receitas e, especificamente, a elasticidade da receita. E é sobre essa elasticidade que esse capítulo vai se propor a estudar e investigar. Mas uma elasticidade da receita em relação a quê, exatamente? Em relação ao desvio do PIB do produto potencial. Ou seja, a gente tem um PIB efetivo e a gente tem um PIB potencial, a tendência do PIB. No curto prazo, ocorrem desvios, o PIB efetivo desvia do PIB potencial. A elasticidade que eles estão se propondo a investigar aqui é a elasticidade desse desvio do PIB efetivo do PIB potencial na receita. Ou seja, quanto que esse desvio do PIB potencial impacta na receita. Essa elasticidade, ela pode ser igual a 1, ela pode ser maior do que 1 ou menor do que 1. Se ela for igual a 1, sempre que ocorre um desvio do produto potencial, o impacto na receita é proporcional a esse desvio. Se essa receita é maior do que 1, esse impacto é mais do que proporcional. E se essa receita é menor do que 1, esse impacto é menos que proporcional. A partir disso, eles elaboram, então, duas questões principais que vão nortear essas elaborações do artigo, principalmente nesse primeiro momento. No segundo momento, a gente vai ver que eles vão chegar em algumas outras questões que vão ser, então, mais diretamente investigadas aqui. A primeira questão que eles se fazem é justamente por que a elasticidade não é igual a 1, ou pode não ser igual a 1, né? O que poderia explicar ela ser diferente de 1? E, junto disso, então, o que poderia explicar ela variar ao longo do tempo, que é uma coisa que tem sido verificada em alguns dos estudos. Então, eles partem para investigar essas duas questões, tanto a divergência da elasticidade da unidade quanto a sua variação ao longo do tempo. E eles levantam algumas possíveis explicações iniciais para isso, explicações essas que a gente vai ver mais para frente, que vão ter algumas implicações na metodologia do estudo que eles vão desenvolver. A primeira explicação que eles encontram para essas questões da elasticidade ser diferente de 1, e que eles inclusive consideram essa primeira bastante óbvia, bastante evidente, é que a base de arrecadação tributária é uma coisa e o PIB é outra coisa, completamente diferente. E basicamente é isso, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Elas não têm que ter necessariamente uma relação de proporcionalidade. O PIB tem uma composição própria e a base de arrecadação tributária tem uma composição que vai variar ao longo do tempo, que vão ter, enfim, diferentes bases de arrecadação, que vão ser tributadas de formas e em alíquotas distintas. E, novamente, reforçando, né? Basicamente, uma coisa, outra coisa, portanto, não precisam ser proporcionais. Isso tem uma consequência, a consequência é que estimar a elasticidade se torna algo bastante complicado por causa disso. E aí eles falam um pouco ali sobre algumas metodologias que existem de estimação da elasticidade em duas partes, mas que eles falam que essa elasticidade, essa metodologia de estimação da elasticidade, ela é bastante complicada para o caso do Brasil, por causa de escassez de dados e outros problemas que a gente tem em levantar informações. Uma segunda
explicação, então, que eles trazem para essas questões, né, da elasticidade ser diferente de um e variar ao longo do tempo, é também que a própria legislação tributária varia ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, alíquotas são aumentadas ou reduzidas, impostos são criados ou são eliminados, enfim, né, reforçando, a legislação tributária muda ao longo do tempo e isso tem alguns efeitos, no mínimo intuitivos, dentro da elasticidade da receita. Por exemplo, períodos em que tu tem alíquotas mais altas, tu tende a ter uma elasticidade maior, períodos que tu tem mais desoneração, uma elasticidade menor, e isso pode também variar ao longo do tempo em função do próprio ciclo econômico. Afinal de contas, isso pode, pelo menos, tentar ser utilizado como política econômica, política anticíclica, e, portanto, gerar essa variação ao longo do tempo. Por causa dessa questão, dessa discricionariedade na legislação tributária, foi desenvolvido uma metodologia, essa metodologia aqui, o Tax Correction, que depois a gente vai ver, eles vão aplicar isso posteriormente, vamos falar um pouco mais sobre isso, que tem o objetivo justamente de tentar limpar dos dados esses efeitos de discricionariedade nas leis tributárias. E aí, no caso do Brasil, isso se torna bastante necessário, justamente pelo fato de que existe um grau de intervenção governamental bastante alto e que muito dessa intervenção se dá através do sistema tributário. Essas duas primeiras são as principais respostas que eles trazem, mas eles trazem ainda mais duas complementando a análise. A primeira, que também, se a gente parar para pensar, é bastante intuitiva para falar sobre essa variação da elasticidade, é o fato de que o ciclo econômico ele gera variações extraordinárias de arrecadação, né? Períodos, por exemplo, de expansão econômica, você pode ter a realização ali de receitas extraordinárias, de lucros extraordinários, que vão pagar impostos extraordinários e gerar uma receita extraordinária para o governo. Esses períodos de excepcionalidade econômica podem gerar excepcionalidades na arrecadação e isso acabar aparecendo na elasticidade, fazer ela variar ao longo do tempo. E além desse caso, dessa potencial explicação das variações extraordinárias, eles trazem uma outra questão, um pouco mais específica do caso do Brasil, que é um efeito que pode surgir quando o governo faz, muito recorrentemente, e eles documentam no capítulo que esse é o caso brasileiro, quando o governo, ele, muito recorrentemente, faz programas de parcelamento de dívidas tributárias. Por que isso é um problema? E é o que se acredita que está acontecendo no Brasil. Quando isso é feito muito recorrentemente, as empresas começam a incorporar isso como uma expectativa. E, consequentemente, elas começam a planejar o não pagamento de impostos, né? Justamente com a ideia de que o governo vai fazer um plano de parcelamento de dívidas e nesse plano de parcelamento de dívidas eles podem conseguir algum desconto tributário. Então isso já é incorporado, né? Fazer isso muito recorrentemente faria com que isso fosse incorporado no comportamento das empresas e mudasse a própria dinâmica de pagamento de impostos delas. Esse tipo de situação pode gerar problemas pode ajudar a explicar também as variações de elasticidade. E além dessas explicações básicas, então, que eles reúnem, eles fazem um levantamento dos estudos anteriores, pelo menos os principais estudos que foram feitos em torno desse assunto da elasticidade, de tentar estimar ela, né? Elasticidade aqui, para deixar claro, né? Elasticidade de longo prazo, da receita, elasticidade nessa perspectiva mais estrutural. Nesse levantamento de estudos, então, eles encontram algumas informações que vão, então, desenvolver, pelo menos implicitamente, as questões que eles vão, agora mais especificamente, investigar de fato nesse artigo e que a gente vai entender daqui para frente. A primeira coisa que eles encontram é que nas estimativas que se tem, nos períodos que foram investigados, se estimou que a elasticidade de longo prazo da receita do governo é entre 1,3 e 1,6. Aqui, então, já surge a primeira questão, né, que eles vão investigar. Eles vão tentar estimar a elasticidade de longo prazo da receita
e confirmar ou não esse valor. Esse valor que eles encontram, 1,3, 1,6, tem uma consequência qualitativa bem categórica, né? A arrecadação de impostos do governo, ela tende a reagir de maneira mais que proporcional às oscilações do PIB. É uma consequência desse número. Agora, tem uma outra questão também que os estudos apontam e que eles então vão também investigar mais para frente. Os estudos que foram desenvolvidos até então estavam apontando para que, no caso do Brasil, tivesse uma sensibilidade fiscal, como a gente colocou aqui, relevante em relação a flutuações econômicas. Então, eles vão investigar isso, tá? O ciclo econômico causa uma oscilação, é isso que está sendo encontrado até agora. E tem um terceiro resultado, e esse sim é muito interessante, e eles também vão investigar isso nesse artigo, que é um resultado encontrado nesse estudo do Ribeiro, de 2016, que ele aponta para a presença de uma quebra estrutural. O Ribeiro aparentemente foi alguma coisa após a crise de 2008, mas o grande ponto é, há uma suspeita de que houve uma quebra estrutural no padrão da elasticidade, no padrão de resposta dos desvios do produto na receita pública. Ou seja, embora a elasticidade de longo prazo, o resultado agregado, esteja dando 1,3, 1,6, o que esse estudo aqui aponta é que dentro desse período pode ter acontecido uma quebra de tendência. E, consequentemente, pode ter uma informação muito interessante aí, que eles vão investigar, é a terceira questão que eles vão investigar no estudo, né, se houve ou não uma quebra estrutural, e se houve, significa que olhar dentro desse intervalo pode ser interessante e pode ajudar, digamos assim, a abrir um pouco mais esse número 1,3 e 1,6 que eles colocam ali. Eles então explicam a metodologia que eles vão implementar no capítulo para fazer esse estudo da elasticidade. E para começo, então, eles falam um pouco sobre a seleção dos dados de receita pública que foram utilizados no estudo. Porque como a gente viu anteriormente, a receita ela é uma coisa muito complexa, ela não tem relações simples com outras variáveis econômicas como o PIB, então tem que se ter um trabalho cuidadoso de seleção dos dados que vão ser usados na investigação para evitar vieses e problemas que podem acontecer. Bom, a primeira coisa que eles fazem basicamente é explicar que eles vão tomar duas bases de dados principais. Uma, eles tomaram da Receita Federal, que é uma base de receita bruta, em que eles implementam alguns pequenos ajustes que estão melhor especificados ali no artigo. A outra é uma base de receita líquida, divulgada pelo Tesouro Nacional, e que ela é a receita bruta líquida de algumas compensações e de algumas restituições. Além, então, de tomar essas duas séries, essas duas bases de dados de receita bruta e de receita líquida, eles implementam, então, uma série de remoções dessas duas séries de diversos impostos, né? Porque como a gente viu antes, os impostos são muito diferentes. Alguns desses impostos têm uma dinâmica de oscilação com relação ao produto, e outras não. Então, a presença desses impostos que não tendem a oscilar com relação ao PIB poderia gerar problemas na estimação e eles excluem essas receitas. Então, aqui eles especificam, no artigo eles especificam, e aqui a gente cita, né, alguns das principais receitas incluídas e das principais receitas excluídas. E com isso, então, eles elaboram duas outras séries de dados que eles vão investigar. Tem as duas primeiras, receita bruta e receita líquida, tem ainda receita bruta e receita líquida descontadas esses impostos que não variam com relação ao PIB, ou não são recorrentes, enfim, né, não tem esses problemas todos associados. Além disso, eles implementam um outro procedimento, que é o quê? Como a gente viu anteriormente, um dos grandes problemas, né, uma das grandes causas que eles encontram do porquê que a elasticidade oscila ao longo do tempo são as mudanças na legislação tributária. Então, eles implementam aquela metodologia que a gente viu antes, que é o tax correction, né? Que é basicamente eles explicam ali a metodologia,
como é comum em artigos econométricos, né, os procedimentos todos implementados, eles não são detalhados, um artigo não vai te explicar o que é mínimos quadrados, mas eles detalham minimamente como é que funciona o tax correction. Eles fizeram um levantamento de quais foram as mudanças tributárias mais relevantes e eles fazem alguns cálculos para concentrar esse impacto no início da série. E com isso, então, eles conseguem incorporar boa parte dessas discricionariedades tributárias dentro do cálculo deles, sem gerar problemas, né, sem gerar inconsistências ou vieses, ou pelo menos eliminando o máximo possível, né, o que se consiga identificar dessa discricionariedade. E a partir disso, então, eles chegam em mais duas séries temporais que eles também vão incluir no estudo, totalizando as 6 séries temporais que a gente está vendo ali do lado e que eu vi aqui que eu troquei uma ordem sem querer, peço desculpas. Mas então, né, todos os cálculos que eles vão fazer vão ser em cima dessas 6 bases de dados. A receita líquida sem ajustes, a receita bruta sem ajustes, essas duas receitas ajustadas pela metodologia de tax correction e essas duas séries, receita líquida e bruta, ajustadas tanto pelo tax correction quanto pelas exclusões ali de receitas extraordinárias ou de receitas com pouca relação com o ciclo econômico. Estabelecidos esses 6 conjuntos de dados, eles então nos falam da metodologia econométrica usada para modelar esses dados e estimar esses dados. Para estimar a elasticidade de longo prazo, eles, a partir de alguns argumentos, eles compreendem que essa série apresenta raiz unitária. Então, eles entendem que o modelo mais adequado para se modelar ela seria um modelo linear de correção de erros. Só que eles argumentam ali que estimar esse modelo por mínimos quadrados geraria tanto viés na estimação quanto inconsistência nas estimações de erros padrão. Então, para corrigir isso, eles utilizam na estimação da elasticidade de longo prazo, nesse modelo, um método chamado DOLS, e para a estimação do erro padrão, eles usam um método de correção Newell-West. Com isso, eles estimam uma equação linear da elasticidade de longo prazo. Como essa elasticidade ela tem raiz unitária, para a elasticidade de curto prazo, eles simplesmente tomam a primeira diferença. E aí, com isso, eles chegam numa outra equação linear, que é da equação de curto prazo, da elasticidade de curto prazo. Eles argumentam também ali a necessidade de incluir alguns termos de ajuste, e com isso, formam um modelo para o curto prazo. O grande ponto só é que esse modelo de primeira diferença para elasticidade de curto prazo, ele não vai ser tão diretamente utilizado. Ele vai ser utilizado, na verdade, para definir um outro modelo, esse sim mais importante, que é um modelo linear. E esse modelo linear ele tem um termo de peso, tá? Que diferencia, por exemplo, expansão e recessão. E aí eles estabelecem 2 modelos que vão ser diferenciados por como esse peso é determinado dentro desse modelo não linear. Um desses modelos não lineares, então, uma das maneiras de definir esse peso é o que eles chamam de modelo de transição suave, que ele então consegue diferenciar períodos de recessão e períodos de expansão e ter, como o nome sugere, uma transição suave entre os dois. Um outro modelo não linear que eles especificam, né, usando reforçando, né, usando esse modelo de elasticidade de curto prazo e definindo um termo de peso para crescimento ou recessão, é o modelo que eles chamam de limiar. Esse modelo não linear com limiar, ele diferencia não expansão e recessão. Ele diferencia tempo bom e ruim e tempo normal e extremo. Com isso, então, o que eles pretendem, né, com esses modelos não lineares que diferenciam expansão, recessão, bom, ruim, extremo ou normal? Avaliar aquela questão que a gente trouxe anteriormente sobre a sensibilidade da elasticidade com relação às variações econômicas. E para avaliar, só caso não tenha ficado claro, e o método da estimação da elasticidade de longo prazo é para avaliar a própria elasticidade, estimar ela, né? A primeira questão que foi levantada antes. E a terceira questão, que era aquela da quebra estrutural, eles implementam esses 2 testes, que é o teste de Quant-Andrews e o teste de Bay-Perron, ou Bay-Perron. Desculpa, professor Roberts, eu não sei exatamente como é que pronuncia o nome desta pessoa. Mas, enfim, eles implementam
esses dois testes, que têm justamente como objetivo identificar potenciais candidatos de momentos em que tenham ocorrido essa quebra estrutural. Aquele estudo do Ribeiro identificou como alguma coisa pós-crise de 2008. Esses testes, então, vão levantar potenciais candidatos a momento dessa quebra estrutural. Então, partindo para os resultados da estimação, a primeira coisa que eles apresentam é o resultado geral da estimativa de longo prazo. Aqui eles nos apresentam, então, 3 colunas com esses resultados. A terceira coluna ali apresenta o resultado geral da estimação de todo o período dos dados, né, que eram dados de 1997 até 2016, mas eles também explicam na metodologia que eles, para avaliar um pouco melhor a hipótese de quebra estrutural, eles dividiram também o período arbitrariamente em 2004 para ver se surgia alguma diferença. E aqui as duas primeiras colunas, então, dessa tabela mostram justamente isso. A primeira parte dessa divisão, de 97 a 2004, e a segunda parte, de 2004 até o final, 2016. Os resultados, como vocês já podem ver, a gente sintetizou aqui do outro lado. No período inteiro, de 97 a 2016, vocês podem observar aqui, voltando um pouquinho, que de fato o valor médio da elasticidade de longo prazo ficou em torno ali de 1,26, 1,29, né? Então, um pouco abaixo do que tinha sido estimado nos estudos anteriores. Não muito, mas um pouco, né? Que era de 1,3 a 1,6. E colocando essa quebra arbitrária em 2004, o que eles observaram, voltando aqui mais uma vez, é que no primeiro período de 97 a 2004, a elasticidade ficou sempre acima de 2. A elasticidade média foi maior do que 2. Então, a receita nesse primeiro período tinha um impacto bem mais que proporcional quando ocorriam desvios do produto potencial. Já no segundo período de 2004 a 2016, como a gente pode ver, a elasticidade ela ficou aproximadamente igual a 1. Então, sugerindo que a partir de algum momento, né, dessa quebra estrutural, o impacto do desvio do produto potencial começa a diminuir até se tornar proporcional, como é o que se observa em geral como sendo o padrão da elasticidade. Aqui, então, as estimativas de curto prazo para avaliar, então, aquela segunda questão, né? Se tu tem, de fato, uma verificação de variação da elasticidade no curto prazo. Aqui, então, tem os resultados da estimação para o modelo linear, o modelo de transição suave e o modelo com limiar, tanto para a parte de recessão e expansão, quanto para tempos normais e tempos extremos. Como vocês podem ver aqui na tabela, e a gente também sintetiza aqui do outro lado, no modelo linear, os coeficientes todos mostraram significância, mas todos permaneceram mais ou menos próximos de 1. Então, mostrando que no curto prazo a elasticidade parece, nesse primeiro modelo, não variar muito, dependendo da situação. Quando eles vão, então, para os modelos não lineares, o modelo de transição suave, ele nem mesmo indica significância nos coeficientes. Então, realmente, esse modelo não indica nenhuma evidência de que a elasticidade oscile entre períodos de crescimento e recessão. No caso do modelo com limiar, esses coeficientes eles têm significância, mas também, assim como o modelo original, eles não são muito diferentes da unidade e eles não são muito diferentes entre si, salvo ali alguns poucos casos. Também, então, reforçando ainda mais essa conclusão de que entre expansão e recessão não muda muito a elasticidade. Então, as evidências aqui todas indo muito em contrário a uma das coisas que foram vistas nos estudos anteriores, que tem uma sensibilidade relevante na elasticidade. Eles estão encontrando o contrário. A única exceção foi no modelo com limiar, olhando a questão de tempos normais e extremos. Principalmente, eu vou voltar aqui, na coluna ali de períodos extremos, vocês podem ver que os coeficientes não só apresentaram significância, como foram, de fato, bem elevados, 1,27, 1,42. Então, mostrando que em períodos extremos, em períodos de alta volatilidade, aí sim
a elasticidade parece mostrar variação. Então, observe, pegando a segunda questão que foi levantada ali dos estudos originais, né, a primeira era o valor da elasticidade, que segundo eles é um pouco mais baixo do que foi verificado. A segunda era a sensibilidade da elasticidade em relação ao ciclo econômico. O que eles encontraram aqui é que essa sensibilidade não é tão grande assim. Ela se apresenta mais em períodos extremos. E eles também, então, apresentam, né, os testes dos outros dois testes de quebra estrutural, o Quentin Andrews e o outro que eu não sei pronunciar o nome. E dos resultados desses testes, eles encontram dois candidatos a possível quebra estrutural, 2003 e 2009. E aí, comparando os resultados, eles concluem que as evidências indicam para quebra estrutural em 2003. De fato, então, confirmando aquela terceira observação, né, que foi encontrada naquele estudo do Ribeiro, de que haveria uma quebra estrutural. Essa quebra, entretanto, aparentemente não foi. As evidências que eles encontram nesse estudo é que a quebra foi em 2003 e não depois da crise de 2008, e que, de fato, então, mais uma vez voltando aqui para o resultado do longo prazo, tendo essa quebra estrutural faz sentido olhar que nós temos um período de alta sensibilidade da receita, de baixa sensibilidade da receita depois dessa quebra estrutural, e no agregado o resultado é 1,3, no caso aqui, né, eles encontraram 1,23. Então, no agregado, o impacto do desvio do produto potencial é mais que proporcional. Mas se a gente dividir todo esse período em 2003, na quebra estrutural, só o período inicial é mais que proporcional. Depois de 2003, aparentemente, o impacto do desvio do produto começou a se tornar proporcional à receita. Então, pessoal, partindo para as conclusões, os autores fazem uma síntese geral de tudo que foi desenvolvido no artigo. Primeira coisa, então, né, primeiro resultado principal, a elasticidade da receita em relação ao PIB, ela varia ao longo do tempo, influenciada por mudanças institucionais, influenciada pela intensidade do ciclo econômico, enfim, influenciada por vários fatores. Eles identificaram, então, essa quebra estrutural em 2003, e entre, então, 97 e 2003, a elasticidade superou 2, então tinha um impacto, desvios do produto tinha um impacto muito elevado, né? Entre as razões que eles trazem é a formalização do mercado de trabalho e também crescimento de impostos sobre lucro. E depois da quebra estrutural, em 2003, a elasticidade começa a cair, converge para algo próximo de 1, de 1,1, algo mais estável, algo mais próximo também do que se observa no mundo. Outro resultado que eles observam, aí repetindo, né, contrariando o que tinha, em alguma medida, contrariando o que tinha nos estudos anteriores, no curto prazo é a intensidade do choque econômico que afeta mais as oscilações da elasticidade, e não a direção. Ou seja, a questão não é tanto se a economia está em expansão ou se a economia está em recessão. Aparentemente, o que realmente faz a elasticidade variar é o grau de volatilidade da economia. E por último, uma conclusão natural desse tipo de artigo, em períodos de crescimento econômico, em períodos em que o PIB desvia consideravelmente do PIB potencial, esses ganhos eles não constituem um espaço fiscal permanente, não dá para se usar esse impacto mais que proporcional para financiar gastos, visto que, como vimos, né, agora o impacto pode ser mais do que proporcional, mas no futuro isso pode cair. Então, desvios, né, do produto potencial em períodos de crescimento não são espaço fiscal permanente. E essa consideração, considerar isso e, portanto, analisar o resultado fiscal num nível mais estrutural é algo fundamental para que a gente tenha uma dinâmica de contas públicas mais estável, mais sustentável no longo prazo. Bom, pessoal, esse foi então o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.